E alguns hábitos nocivos à saúde têm sido potencializados nesse momento de pandemia. Um desses exemplos é o fumo. Presta atenção, de acordo com o estudo da Fundação Oswaldo Cruz, 34,3% dos entrevistados que se declararam fumantes passaram a consumir mais cigarros por dia durante a pandemia. Os dados reforçam a relevância das campanhas de conscientização no combate ao fumo, que alertam sobre as doenças decorrentes do consumo de cigarros, que é responsável aí por cerca de 85% dos casos de câncer de pulmão, o que mais mata no país. O próximo sábado é o dia de combate ao tabagismo e a gente vai falar sobre esse assunto com a oncologista doutora Camila Valadares. Muito boa tarde, doutora. Obrigada por falar conosco aqui no Você em Dia. Obrigada a você, Jaqueline, pelo convite. É um tema super importante que a sociedade precisa ter sempre consciência de que o tabaco é algo nocivo à saúde, né? E essas campanhas sempre visando evitar o cigarro são super importantes. Sim. Doutora, a relação do cigarro com câncer de pulmão é muito próxima, né? 85% dos casos da doença ocorrem, inclusive, entre fumantes. Como é que a gente pode conscientizar aí essas pessoas? Não só o câncer de pulmão, mas vários outros tipos de câncer, câncer de pâncreas, câncer de bexiga, câncer de cabeça e pescoço, estão super relacionados ao consumo de cigarro. E fora isso, a questão do cigarro, além do câncer, tem outras doenças, como a doença cardiovascular, que pode acontecer em resultado do consumo excessivo do cigarro. Doença pulmonar obstrutiva crônica, problemas pulmonares. E nessa época de Covid, o que chama mais atenção é que o aumento do consumo de cigarro nessa população, que a gente já sabe que tem um risco maior de evoluir pior com a doença, caso se adquirir a questão da Covid-19. Porque, em geral, o cigarro, como dá sequelas pulmonares e a doença em alguma porcentagem pequena, mas acontece de alguns pacientes de acometimento pulmonar, isso pode piorar, então, a evolução desses pacientes. Sim. E, doutora, nesse momento de pandemia, né, o uso de cigarro tem sido, inclusive, crescente entre as pessoas que são fumantes. E o que é que pode ser feito nesse momento, né? Muitas pessoas em casa, os hábitos mudaram e aí a ansiedade tem feito com que as pessoas fumem mais, né? Como é que a gente pode ajudar essas pessoas? Então, procurar fazer meditação, se é que possível, procurar fazer algum tipo de atividade física, caminhadas usando máscara com todo cuidado. Agora que já estão começando um pouco a abertura, né, fica mais fácil até nesse cenário das pessoas não evitarem aglomeração, com certeza, mas fazer uma caminhada, arejar a mente é super importante. Se notar que esse hábito, que a quantidade de cigarro vem aumentando progressivamente por conta de ansiedade, o interessante seria procurar um apoio psicológico, que isso é importante para algumas pessoas. E até existem alguns centros aqui em Sergipe que são especializados justamente em apoiar aquelas pessoas que têm interesse em largar o cigarro. Então, procurar esses centros de apoio também é super importante. De que forma procurar? Na unidade básica de saúde, em geral, tem a informação de qual é o serviço mais próximo daquela pessoa para poder ele entrar em contato, mas eu acho que medidas normais para a questão de ansiedade, arejar a mente, tentar procurar coisas para fazer, né? Porque é difícil agora, todo mundo preso em casa, buscar alternativas e a ansiedade bate mesmo. Mas a ansiedade não pode superar o medo de evoluir com doenças graves por conta do tabagismo, né? A gente tem que lembrar que o tabagismo causa inúmeras doenças graves e essa conta não vai ser paga agora, vai ser paga no futuro, não é verdade? É verdade, doutora. E tem uma grande dúvida em relação também ao uso do cigarro eletrônico, né? Ele é crescente entre os jovens e os cuidados são os mesmos? É uma prática tão agressiva quanto a do cigarro comum? Sim, a mesma questão. Só a questão, agora, por exemplo, na Covid, só o fato da pessoa fumar já aumenta o risco de talvez ter a Covid por estar em contato com um cigarro na boca. E o cigarro eletrônico também possui agentes tóxicos nocivos à saúde, assim como o outro cigarro convencional. Então, é uma moda, é nocivo da mesma forma e é uma prática que também tem que ser evitada. É verdade.
E a gente está aí nessa fase, né, da pandemia, a gente sabe que todos os cuidados ainda são importantes e a gente percebeu a importância ainda maior do cuidado com a nossa respiração, porque esse foi um vírus aí respiratório, né, e que atingiu muitas pessoas, a gente perdeu muita gente exatamente por problemas respiratórios. Então, o cuidado deve ser redobrado porque nós continuamos ainda na pandemia, nós estamos enfrentando ainda esse vírus, né? Com certeza, nós temos que manter, mesmo com as medidas de flexibilização já orientadas, os mesmos cuidados orientados anteriormente, distanciamento social, máscara, álcool gel. E nesse grupo de pessoas que continuam fumando, ele segue o alerta. Há um risco maior de evoluir pior com a Covid-19, não só o risco de câncer a longo prazo, mas também do próprio adquirindo a Covid de evoluir pior por conta das sequelas pulmonares que o cigarro traz. Consequentemente, se é uma doença que em alguma porcentagem dos pacientes ocorre a pneumonia viral, então, consequentemente, alguém que já tem um comprometimento respiratório por conta do cigarro vai evoluir em uma condição, digamos, pior, em geral, Sim. né? É verdade. Doutora, tem algumas participações aqui, nós liberamos o WhatsApp do Você em Dia, e aqui tem a participação do Rafael, ele é do Santa Lúcia, ele pergunta o seguinte: fumei por alguns anos e parei. Tenho como recuperar esse tempo perdido? Claro, sempre. A gente sabe que após 5 anos de cessar do tabagismo, o risco de câncer de pulmão e de outros cânceres cai em torno de 40%. Então, tem sim como recuperar. E associo isso a essa questão de parar o tabagismo também à prática de atividade física, uma alimentação saudável, um estilo de vida melhor, com certeza vai ajudar. Com certeza. Parou o tabagismo, parabéns. Olha aí, Rafael. Aqui também tem a participação do Marcos Rocha, da Farolândia, que diz: boa tarde, JC e equipe. Os não fumantes que respiram a fumaça do tabaco têm um risco maior de desenvolver doenças relacionadas ao tabagismo? E aí, forte abraço extensivo à doutora entrevistada. Com certeza, a gente sabe que o fumo passivo também é nocivo à saúde e ele também acarreta um aumento de chance de desenvolver câncer de pulmão, maior do que a população em geral, quem convive com fumante e fuma passivamente por muitos anos. Então, fica alerta, fumar passivamente também é um risco à saúde e precisa ser combatido. Sim. A Cleigiane está pedindo aqui um apoio. Como é que eu faço para parar de fumar? Ela fuma desde cedo. Então, ela pode procurar inicialmente o clínico. Se ela tiver condição de procurar um pneumologista, que é o médico que, em geral, conduz, ou então até psiquiatra, em alguns casos, que acabam conduzindo essa questão da retirada do cigarro. Porque quem fumou muitos anos, é muito difícil parar de fumar subitamente, né? Há o vício pela nicotina. E existem algumas medicações que são prescritas para que a pessoa saia mais facilmente do vício do cigarro e, consequentemente, da questão nociva à saúde que ele traz. Então, sim, acho que procurar ou um clínico geral inicialmente para demonstrar esse interesse. Se tiver acesso a ir direto no pneumologista, já ir, porque aí vão indicar o melhor caminho para parar de fumar. Tem até grupos aqui em Aracaju, como eu falei, tem cerca de 70 instituições distribuídas em Sergipe, mais ou menos, que fazem isso de orientação quanto à parada de tabagismo. Então, eu acho que vale a pena procurar um profissional habilitado para que ele oriente a melhor forma que isso vá acontecer. Vai precisar de apoio psicológico, de uma série de outras coisas, para ajudar para que realmente a pessoa consiga parar de uma vez fumar. Uma vez que, fumando muitos anos, não é impossível parar de fumar. É necessário ajuda na grande maioria das vezes. Sim. Mas a pessoa com certeza pode conseguir e deve conseguir. O Maicon, ele é do Salgado Filho, ele está perguntando em relação aos cigarros diferentes. São nocivos também o cigarro como o de palha? A mesma coisa, porque a pessoa acaba inalando componentes tóxicos até da própria fumaça. Então, é nocivo à saúde, qualquer tipo de cigarro que esteja se apresentando, todos os tipos são nocivos, né? Porque é um hábito que a maioria, até aquele narguilé, né, que muita gente faz propaganda, é um cigarro oriundo da Índia, que não é bem um cigarro, é aquela máquina, né, que tem aquela fumaça em excesso. 40 minutos fumando um narguilé equivale a fumar 100 cigarros. Nossa. É muita coisa. Então, assim,
apesar de parecer da moda, não quer dizer que não sejam nocivos à saúde. Os cigarros eletrônicos, às vezes, têm um cheiro melhor, né? Um gosto melhor, pelo menos as pessoas que fumam descrevem. Não incomoda tanto a quem está na vizinhança, mas é prejudicial a quem está fumando da mesma forma que o cigarro convencional. Sim. Tem toxinas. Sim, sim. Ó, doutora, a Claudemira também, ela disse que é fumante, gostaria de parar de fumar, então a gente reforça, né? A doutora falou há pouco exatamente sobre como você pode buscar ajuda, né? Procurar um clínico, procurar aí especialistas para que você possa ter uma ajuda médica de um profissional que te acompanhe, que faça com que você entenda os males que são, né, através da inalação aí do cigarro. Então, para todos vocês que estão nos acompanhando, a gente agradece aí as mensagens que têm chegado, espera que tenha respondido aí. Inclusive, a Daniela, ela é de Carmópolis e diz o seguinte, olha aqui. Boa tarde. Doutora Camila é uma ótima profissional. Tenho o prazer de ser cuidada por essa grande profissional da saúde de um coração enorme, a Daniela, lá de Carmópolis, falando aqui para a senhora, viu, doutora? Muito obrigada, Daniela. Um beijo para você também. Obrigada mesmo. E aí o Franklin pergunta sobre a correlação sobre o coronavírus e o fumo, se está totalmente interligado no manuseio do cigarro. Na verdade, tem a questão da higienização das mãos, né? Se a pessoa, por um descuido, entrou em contato com alguém com Covid, ou um fômite, que acabou de... Um fômite é um material que acabou de ser utilizado, ou uma maçaneta que alguém com Covid tocou, e a pessoa vai fumar, já vai levar automaticamente o vírus para a boca. Não é que fumar leve a Covid, mas o ato do fumar talvez facilite pela pessoa estar sem máscara, se a pessoa fumar em ambiente que tenha outras pessoas no meio, pegou numa maçaneta contaminada, levar o cigarro à boca, isso já é um facilitador. E adquirindo a Covid, ele pode ter um risco maior de complicações por conta das sequelas pulmonares que o cigarro já traz. Sim. Doutora Camila, eu quero agradecer pela entrevista, pelos esclarecimentos, por ter respondido aí as perguntas do nosso público. Muito obrigada, uma ótima tarde. Obrigada a vocês, um abraço. Um grande abraço, tenho certeza que esse momento de conscientização é muito importante. Nós estamos aqui juntos numa luta constante aí contra esses males, né, que acometem tantas pessoas.